pessoal, sou o Thiago, sou professor de Biologia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nomenclatura binominal. O que é nomenclatura binominal? É uma regra que a gente segue para escrever os nomes científicos. Eles têm uma padronização e você precisa seguir algumas regrinhas tanto para identificar e saber o que eles querem te dizer e como escrever eles, porque tudo tem um padrão. Então a gente não pode escrever de qualquer jeito. Então, primeira coisa, por que é nomenclatura binominal? O nome, nomenclatura de nome e o binominal de dois. Então, aqui a gente sempre vai ter dois nomes. Tá? E aí, uma observação. As duas palavras não são escritas em letras maiúsculas, igual a gente aprendeu com o nome próprio, tá? A primeira letra da primeira palavra, você vai escrever com letra maiúscula, normal. A primeira letra da segunda palavra é uma letra minúscula, tá? Do jeito que está aqui. Então, nós temos dois nomes. O que significa cada um desses nomes? O primeiro nome é o gênero, que é uma classe um pouco maior, é uma classificação um pouco maior. Se você pega dentro do gênero Pantera, você tem o leopardo, que também é do mesmo gênero, só que ele e a onça têm algumas diferenças, tá? O Pantera onca, ele é específico. Então, esse daqui, a gente se refere à espécie. Somente a onça pintada se chama Pantera onca. Então, aqui você tem gênero e aqui você tem espécie. Vocês também vão encontrar isso como epíteto específico, tá? É um nome um pouco estranho, mas eu já vou justificar os nomes estranhos para vocês. Então, por que os nomes são estranhos? Porque eles têm origem do latim. Todos têm origem do latim. Porque imagina se você for dar um nome de acordo com os idiomas. Ia virar uma bagunça, ninguém ia entender nada e ninguém ia conseguir estudar nada. Então, isso aqui é um padrão. Alguns nomes ainda usam alguns nomes da origem do grego, mas é mais comum a gente ter a origem do latim. Por isso que é um nome um pouco estranho, tá? E a última informação importante é que esses nomes sempre vão estar em destaque. Então, como que você vai dar destaque? Ele vai aparecer em negrito, em itálico ou sublinhado. Nunca os três juntos, tá? Um ou outro. Nunca você vai encontrar essas três coisas juntas num nome científico. Então, o que você precisa perceber num nome científico? Ele tem que ter dois nomes, ele tem uma origem do latim ou do grego, tá? Porque é um padrão e ele sempre vai estar em destaque no texto. Primeira letra da primeira palavra maiúscula, segunda letra da segunda palavra minúscula. Primeira palavra representa o gênero, a segunda palavra representa a espécie. Beleza? Então vamos para um exercício que o CMSP colocou para vocês. Então ele fala, os nomes científicos apresentam algumas regras. Então a gente vai voltar ali para as regras que eu acabei de falar para vocês, que devem ser seguidas. Então ela não é uma opção, tá? É uma regra, ela tem que ser seguida sempre no momento da escrita dentro de algum texto. Então os nomes científicos apresentam algumas regras que devem ser seguidas no momento da escrita em um texto. Dentre essas regras, aqui é a pergunta, tá? Então, é aqui que a gente vai encontrar o que a questão quer da gente. Dentre essas regras, encontra-se. Então, a gente tem que identificar as regras. A. Os nomes científicos são escritos em inglês? Não. Os nomes científicos não são escritos em inglês. Eles são escritos em latim. Então, essa é uma alternativa incorreta. Os nomes científicos precisam estar destacados no texto, negrito, itálico ou sublinhado. Percebam que tem uma vírgula. Negrito, vírgula, itálico ou sublinhado. Então é um ou outro, ele não está falando que é os três. Então essa é uma alternativa correta. E C. Os nomes científicos são compostos por três nomes, sendo este trinominal. Existem alguns nomes que são trinominais? Existem. Mas qual que é a regra? A regra é binominal.
Então, isso aqui está errado, tá? Hoje existem sim alguns que são com 3 nomes, mas são raros e não é uma regra, tá? A regra é binominal, são 2 nomes. Então, a única questão correta é a B, tá? Então, a gente precisa prestar atenção o que dentro da questão. O que a questão quer, que normalmente está no final. Aqui você tem uma contextualização. Aqui você tem o que a questão quer de você. E nas alternativas você tem que ir eliminando aquilo que você vê que está errado até você encontrar o certo. Beleza? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar uma mensagem no WhatsApp, pode mandar alguma coisa no Classroom, que eu vou estar respondendo vocês. Então, gente, até a próxima e nos vemos na escola logo.